Olá pessoal, é o Douglas aqui novamente, direto do meu canal. Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. Pessoal, como eu falei, eu quero abordar diferentes temas aí no meu canal. Eu quero falar de tudo um pouco, sabe? E essa semana, esses últimos dias, esse ano que se passou com essa pandemia aqui no Brasil e no mundo, eu queria falar sobre um assunto que me ocorreu na TV e que me ficou entalado na garganta. Esse assunto aconteceu no começo do ano passado. É, Isso tudo, quando se misturou-se, quando um presidente eleito que misturou fake news, mentiras, religião e política, comprando pastores, fazendo cabresto eleitoral, né? Os pastores falando que o tal presidente atual era eleito, era alguém do Espírito Santo, era alguém mandado por Deus, e hoje ele só sai de lá se Deus quiser, querendo e aí namorando com golpes de Estado, enfim. As pessoas devem entender que questões religiosas e abstratas, questões pessoais, elas devem ficar de fora da política, porque é uma questão pessoal, né? Não é uma questão global. E a gente deve associar a política a dados matemáticos, estatísticas, ciência e direitos humanos e agregar. Né? Todos têm que coexistir. Não é só fulaninho que carrega a Bíblia embaixo do sovaco, Beltraninho que levanta a mão para céus. Não, cara, é todo mundo. Homossexuais, negros, brancos, pardos, pobres e ricos devem coexistir e deve existir políticas igualitárias, políticas de diferenças, políticas que diminuem as diferenças sociais. Né? Quem me conhece sabe que eu cresci em uma família cristã, ouvi termos muito assim voltados para a religiosidade, né? Mas para começar a falar um pouquinho sobre isso, eu quero que vocês vejam aí o vídeo em questão. Dá uma olhadinha no vídeo. Vitor! Diego! É uma! Bom dia, presidente! Presidente, Deus é contigo. Agora melhor. Vai nessa luta que Deus é contigo. Você não vai perder essa batalha. Foi Deus que te levantou, presidente. Foi Deus que te levantou. Depois daquele discurso de ontem, nós não podia deixar de vir aqui, presidente. Não desanima. Levante a cabeça. Nós estamos Vamos aqui. conversar com a imprensa? Trouxe uma camisa pro senhor, mas Vamos não conversar com a deixa... imprensa? Vamos conversar. Posso começar a falar? Tá. Vamos lá. Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando Ela medidas, no meu pode ser entender. fatal, lamento. Mas a Covid pode provocar mais de 200 mil mortes, presidente, no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 mil? Sim, porque se for 1% da população que pegar e fizer o cálculo e a Olha, projeção... no mundo todo chegou umas 20 mil, se eu não me engano. Eu queria que fosse zero, Ele deve ter tá? adivinhação. 200 mil. Eu vi um site que queira falar que eu sou responsável por... Você... Então vocês viram que quando um repórter faz uma projeção de cálculos matemáticos de acordo com as mortes que vinham acontecendo, com projeção com as mortes que poderiam acontecer se ficasse nesse ritmo, um religioso ali, um dos que elegeram o Bolsonaro, que 70% da casta evangélica no Brasil elegeu o Bolsonaro, através do misticismo, através de compra de líderes religiosos, falando em palanques, né, e elegeu-se um genocida, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento social. É um estorvo. Né? Eu disse e sempre disse que eu votaria em um cão, mas não votaria nesse homem chamado Bolsonaro. Eu tenho 4 mil inscritos. Se você é bolsonarista, cara, eu já falei, não fala comigo. Se você ainda não se arrependeu, não fale comigo. Tá? Meu pai morreu recentemente, eu estive em corredores dentro de hospitais aí, eu vi o genocídio que é um governo que não se preocupa. Né? Então, eu cresci, estudei, li livros, entendi que cada questão geográfica, cada questão, cada parte do mundo tem seu aspecto cultural, tem o seu aspecto hereditário que passa de pais para filhos. Normalmente você vai defender o Deus ou a religião que seu pai lhe propaga, né? Isso é quase que hereditário. Né? Então, cara, durante diversos períodos, pessoas usaram a religião para controlar, para matar direta e indiretamente.
Então essa minha indignação é, em pleno século XXI, ainda ouço pessoas falando que diabo entra no corpo, que tem espírito disso e espírito daquilo. Né? Há alguns aninhos atrás, doenças hoje diagnosticadas pela psiquiatria eram tidas como o diabo no corpo. Né? Galileu Galilei ficou preso em uma masmorra. Copérnico foi esquartejado em praça pública por estudar e entender o movimento de rotação e translação da Terra, o que era não defendido pela igreja. A igreja defendia o que se conhece como teocentrismo, né? O homem como centro do mundo, o nosso planeta como centro do mundo, uma ignorância total, e pediu perdão aí no século passado. Né? Não misture, gente, religião com política. E quem é você? Um rapaz daquela estirpe, um homem daquela estirpe, quem é ele para estar apto para falar que fulano e beltrano tem algum tipo de espírito? Eu compreendo que a pessoa deve ter, segundo eu aprendi na religião aqui da minha família, do meu pai, que a pessoa deve ter um certo bem espiritual, bem relevante para ter qualquer tipo de contatos, qualquer tipo de visão paranormal. Eu não acredito nisso. Para mim é uma tremenda de uma baboseira. Mas eu respeito e tenho que coexistir com isso. Né? E novamente, a religião, de uma forma indireta, vai jogar 800 mil vidas aqui no Brasil com os cálculos de projeção para baixo da terra. Com um presidente eleito por uma casta evangélica, por classe de empresários ricos que fazem de tudo para controlar a massa e colocar no poder quem eles gostariam que dominasse o poder, que ficasse no poder, para preservar os seus direitos, para preservar sua fortuna, para fazer com que o pobre cada vez fique mais pobre, perdendo os poucos direitos que tem. Né? E você vê isso que agora, nessa pandemia, os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres mais pobres. Né? Como vamos mudar isso, cara? Comece a estudar filosofia, comece a estudar livros de sociologia, livros de comportamento humano, gente. Eles não querem investir em educação, eles querem tirar a filosofia das escolas, cara. Porque a filosofia e a sociologia, o estudo do comportamento humano, vai fazer que você compreender o seu lugar no universo. E você vai começar a perguntar. E quando você começa a perguntar, e quando você começa a ter dúvidas, eles que estão com os melhores cortes de carne começam a ficar com medo.